Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Quem tem Bíblia, por favor, livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 30, melhor, 14, versículo 29 e versículo 30. Mateus é o primeiro livro da Nova Aliança, do Novo Testamento, como fica mais fácil o seu entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: e ele disse: venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus, mas sentiu um vento forte. Diga comigo, mas sentiu um vento forte. Teve medo e começou a ir para o fundo. Em outras versões, começou a afundar. Clamou dizendo: Senhor, salva. E a igreja diz: amém. Queridos irmãos, grato a Deus mais uma noite por este culto, por estar aqui de volta. Louvar a Deus uma vez mais pela vida do Santo Nome de Deus, pastor Elcio, com a esposa, família, por esse ministério que eu creio que Deus tem feito coisas extraordinárias. Estamos no começo de um ano cheio de expectativa, cheio de boas intenções. Hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro, e quem sabe tem pessoas que ainda não entenderam qual é o propósito de Deus para esse ano na tua vida, na tua história. E é sobre isso que eu quero compartilhar o texto que Deus colocara no meu coração. Amém? Amém. O texto que nós lemos fala de um momento crucial no ministério de Jesus. Quando nós lemos esse texto, vamos entender o que aconteceu em João capítulo 6, quando Jesus estava em uma reunião ministerial com seus discípulos, em cima do monte. A Bíblia diz que de repente Jesus levanta os teus olhos e ao olhar para frente, Jesus vai ver uma numerosa multidão a ter com ele. Multidão essa que somava mais de 5.000 pessoas. Só que interessante que a multidão que ia ter com Jesus não queria cura, não queria libertação, não queria também ouvir mensagem que viesse confrontar ou se alimentar de algo espiritual. O texto faz questão de dizer que todos que estavam indo à procura de Jesus naquele dia, ele estava indo porque tinha fome. Não fome da palavra, não fome de libertação, não fome de cura, mas fome de alimento terreno. E Jesus sabendo, porque Jesus conhece a intenção de cada um aqui. Jesus sabe qual foi a tua intenção a vir aqui nessa noite. Se tu veio de fato adorar, glorificar, ou tu veio apenas buscar alguma coisa. E Jesus sabia que todos tinham a mesma intenção, que era de se alimentar de uma comida terrena. Jesus olha para André e Filipe e pergunta para os seus discípulos se havia dinheiro no caixa para comprar alimento para aquela multidão. Ora, os seus discípulos vão dizer: Senhor, nem se tivesse 200 denários, daria para comprar pão para essa multidão? É muita gente, não dá. Então nós entendemos que também há uma crise no ministério financeiro de Jesus ali, porque não há dinheiro suficiente. Se imagine agora, se no ministério de Jesus não tinha dinheiro para comprar pão, imagine de vez em quando você tem necessidade de algo e tu procura e não encontra. Então isso faz parte da história. Só que o texto, lendo o texto, vai entender o que está mais abaixo do versículo que diz assim: e Jesus já sabia o que iria fazer. Você perdeu de dar glória. Na sua dificuldade, na sua necessidade, Jesus já sabe o que vai fazer. Quando crê nisso, quando pega esta palavra, diz Jesus sabendo o que iria fazer, ele muda o culto. O culto que ele muda agora, ele olha para os discípulos e desce até eles e pergunta para eles o que eles têm para me dar, porque é muito mais fácil eu ir buscar, eu ir pedir do que eu ir oferecer. É por isso que João 4,23 diz: e vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deixa eu ver se aqui tem verdadeiros, porque adorador tem tudo que é lugar. Hoje, antigamente, ser crente era coisa de gente quadrada. Hoje, macumbeiro é crente, ladrão é crente, tanta gente é crente. Mas verdadeiros adoradores eu já encontrei em Joel 2, e aqui tem pessoas que adoram
uma coisa que Jesus vai querer de cada um de nós é que nós mostramos as nossas mãos naquele grande dia. Ele vai dizer para mim, vai dizer para o pastor Leandro: mostra-me as tuas mãos. O que é que você fez com aquilo que eu te dei? O que é que tu fez? É por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 8 começa dizendo: eu conheço as tuas obras. E para mim mostrar minhas obras, eu tenho que mostrar as minhas mãos. É por isso que o Jesus foi na cruz e foi cravado as suas mãos naquela cruz, para mostrar que a obra dele foi feita nessa terra. Oh, glória! Você não entendeu? Vou repetir: a obra dele foi feita nessa terra. Ele levou sobre ti todas as nossas dores e todos os nossos castigos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que tu está aqui, porque ele carregou sobre ele. A história vai dizer que quando os discípulos começam a perguntar à multidão: tu trouxe alguma coisa para Jesus? Eu imagino alguém abrindo a mão e dizendo: hoje não trouxe nada, estou com a mão vazia, não tenho nada para oferecer, mas eu vim buscar, porque esse é o problema da igreja atual. Nós queremos se encontrar com Jesus para pedir, não para oferecer. Só que quando vamos para a Bíblia diz que é melhor dar do que. A Bíblia diz que o maior é o que? Serve. Nós estamos mudando o contexto de ser cristão. É por isso que de vez em quando o pastor Léo tem gente desviando, se afastando, porque fez campanha e Deus não deu. Foi para o monte, fez a oração, buscou, e Deus não deu. Só que o melhor Ele já nos deu: a vida eterna. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus está procurando aqueles que têm sede de justiça. Deus está procurando aqueles que têm sede do céu, aqueles que querem ser cheios da glória dele, aqueles que de fato vai a partir de hoje levantar as mãos e dizer: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, a cidade de Itapetinga é do Senhor Jesus Cristo. Mas pregadores estão anunciando uma crise, mas nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem acredita que o novo de Deus vai chegar para a tua vida, para a tua história. A história vai dizer que ninguém tinha nada. E a minha pergunta é: será que de fato ninguém tinha nada? Ou eles não quiseram dar? E olha que quem está pedindo não é o pastor, não é o pregador, não é o tesoureiro ou a tesoureira da igreja. Quem está pedindo é o próprio Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus é especialista em trabalhar com aquilo que já está nas tuas mãos. Deus gosta de trabalhar e fazer milagre com aquilo que já está em você. Me prova, pregador. 2 Reis capítulo 4. Tem uma viúva, conhecida como a viúva do azeite. Vai ao encontro do profeta porque os credores querem levar os seus filhos. E ele pergunta para ela: declara-me o que tu tens em casa. Ela vai responder: eu não tenho nada, porque esse sempre será a resposta de quem não conhece a graça. Porque a Bíblia diz que a sua graça me basta. Quem tem a graça tem tudo, glória. Quem tem a presença tem tudo. Ela vai dizer: eu não tenho nada. E ele insiste em perguntar: declara-me o que tu tens. De repente ela diz: lembrei, eu tenho um vaso. É pequeno, mas está cheio de azeite. Oh, glória. Você não entendeu? Não é a questão do tamanho, é a questão se está cheio. Porque Deus trabalha com quem anda cheio, oh glória. Deus está cansado desse povo que é pela metade, pela cintura. Não tem coragem de andar mais um pouco, mergulhar mais um pouco. Mas Ageu 2:9 diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Está vindo? A história vai dizer que quando ela apresenta o que tem, o milagre acontece. Lembra também do profeta que joga um pedaço de madeira sobre a água, e aquilo que estava submerso, que era um machado, flutua.
Então não é tamanho, é saber de Deus para ti o que tu tens. Por isso que até para tu viver um evangelho de milagre, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar. Então olha para esse irmão e diga para ele: é necessário ter fé. É necessário acreditar que Deus vai salvar esse ano na tua casa. É necessário acreditar que vai ter culto de ação de graça na tua casa. É necessário acreditar que maior é o que está contigo do que o que está lá fora. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará sobre a tua vida. Quantos creem que esse é o mesmo milagre da tua vida? Pelo amor de Deus, abre a boca santa. E para que não haja dúvida, Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não. Então a fé é cega. Eu não preciso enxergar, eu preciso acreditar. Porque a Bíblia diz que se creres, verás a glória. Vou repetir uma vez, alguém pega. Se você crê, enquanto tu está aqui, Deus está trabalhando na tua casa. Enquanto tu está aqui, Deus está trabalhando nessas contas que está atrasada. Enquanto tu está aqui, Deus está abrindo uma porta. Na segunda-feira de um milagre vai ter resposta de Deus. Pregador, tu leu um texto e está falando outra coisa, não. Fica ligado que eu vou entender o que eu estou falando. Ninguém tinha nada, de repente o menino disse: eu tenho. Alguém olha para o menino, igual um menino desse que estava aqui na frente, recebendo oração. E alguém vai perguntar: o que é que tu tens? Ele disse: 5 pães. O povo estava com fome de quê? De pão. O que é que o menino tinha? Sempre Deus vai trabalhar na necessidade de cada um. O povo tinha fome de pão, o menino disse: eu tenho. E vai além dos pães: eu tenho 5 pães e 2. A reserva é os peixes. Quando esses 5 pães e 2 peixes foram expressados para o discípulo olha e dizia: o que é isso? Para tanta gente? Isso é preocupante, porque tem gente que anda do lado de Jesus e não conhece ele. Tem gente que serve Jesus, carrega a mala dele, diz que tem unção dele, mas não conhece ele na hora do milagre. Porque se aqueles discípulos soubessem quem era Jesus, eles têm tudo para o milagre acontecer aqui neste lugar. Você tem tudo que o milagre vai. Deixa eu profetizar aqui nesta igreja de Joel 2 aqui. O que está na tua mão pode ser pouco para quem não acredita, mas para você gerar alguma coisa e para Jesus é a fé para a vida do milagre. Eu quero te liberar uma palavra aqui nesta noite. É através do que está na tua mão que Jesus vai fazer. Mas não tem nada, tem fé, já é o suficiente. Pega-se os pães, leva para Jesus, Jesus pega e ele vai ensinar o segredo do milagre. Primeiro segredo: agradecer pelo pouco que tem. Porque a Bíblia diz: ser fiel no e no muito eu. Deus está fazendo uma promessa para os fiéis, não é para os infiéis. Então diga para o seu irmão: a promessa é para os fiéis. Porque tem muita gente: pastor, para por mim, para Deus abrir as portas. Mas quando Deus abre as portas, não honra a Deus, não é fiel. Então, mesmo que tenha a chave de Davi, diz Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que abre e ninguém fecha. Quando fecha também ninguém abre. Só tem uma pessoa que pode abrir, comover Deus abrir a porta. Isso não é demônio, isso não é clamor, é gratidão e fidelidade. Porque gente ingrata e infiel, Deus não honra. Se você não gosta de ingratidão, quantas pessoas que você ajudou e hoje fala mal de você? Quantas pessoas que tu estendeu a mão e hoje são inimigo? Se tu não quer se relacionar com esse povo, imagine Jesus. Agora, coisa boa é tu se relacionar com quem é grato, com quem olha para você e diz: tu é fiel, tu me ajudou. Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, uma palavra profética. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai fazer uma virada muito grande acontecer esse
esse ano na tua vida. Alguém vai olhar para você e vai ver a glória de Deus. A história vai dizer. E Jesus pega o pão, olha para o céu e diz: graças te dou, porque o Senhor nos deste o de comer. Você agradece pelo pão da manhã? Você agradece pelo esse ovinho que tu fritou hoje? Pelo esse arroz que teve hoje? Porque se tu quer ver multiplicação, aprende a agradecer a Deus pelo que já te deu. Porque se sua boca é só murmurar, reclamar, mais uma vez, essa comida de novo, esse de novo, essa prova de novo, você está mostrando para Deus que tu não está preparado para viver um extraordinário, para viver algo novo. Isso é só uma fase, vai passar. Deus não prova ninguém para matar, Deus prova para aprovar. É Ele que abre o caminho para você passar. Não espera. Não desonre a Deus no pouco. Honre a Deus nesse pouco, e tu vai ver que já tem uma porta gigante se abrindo para você passar. Ele agradece, pega os pães, reparte e diz para os discípulos: dê para eles, reparta com eles. Então aprenda isso aqui. Tem gente aí orando, lendo um livro para ficar rico, mente milionária, é tanta coisa, nunca fica rico, continua na mesma prova. Aí ouve Paulo Massal, aí Tiago Brunei, é tanta coisa que não sai do mesmo, continua no rastro. Tu já viu pessoas que têm habilitação e nunca dirigiu? Tem medo do trânsito? Tem gente que tem credencial, mas não tem atitude. Tem gente que tem título, mas não tem graça. Tem gente que não tem título nenhum, mas é cheio da fé, cheio do milagre. Se dá a oportunidade aqui hoje, vai contar tanto milagre. Aprenda uma coisa: colocar a fé em ação, porque a fé sem obra, ela é morta. Então, meus irmãos, quem dá vida à fé é a tua ação. Se tu não tem ação, a sua fé vai morrer. Eu estou sentindo Jesus. Amém. A história vai dizer. E esse aqui é o segredo. Eu estive pregando na Domé, em Criciúma, em Santa Catarina. Ele colocou lá como desembargador. Escuta isso aqui. Meu sonho era ministrar na Domé, que é um evento de águia, não é um evento de pardal. Lá eu vi pessoas dando oferta de 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. E um dos palestrantes, eu fui palestrante da manhã e ele foi da tarde, naquele culto que Deus fez na vida dele, eu fiquei doido. Falei: não, eu tenho que ver uma mulher no filme de sangue, eu tenho que tocar, eu tenho que segurar na rola desse homem. Porque a vida é baseada em conexão. Já disse a nossos pais: me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Tem gente que só anda com gente com que não presta, quer prestar. A vida é baseada de conexão. Isso é tão profundo que você não pode deixar qualquer um botar a mão na tua cabeça que passa o que está na pessoa para você. Tu já viu que tem doenças que pegam pelo aperto de mão, pelo um abraço? Assim também é a graça. Por isso que a Bíblia diz que Deus veio desfazer a obra do diabo. Você não entendeu? Deus vai tocar hoje na tua casa. Deus vai tocar hoje na tua finança. Algo vai acontecer nesta noite na tua vida. Alguém vai testemunhar depois de hoje. Então quando tu vai ouvir esses caras, ele sempre fala: quer mudar? Muda de ambiente, muda de amizade, muda de lugares. Tem hora que tu tem que ter que mudar da parentela, sair da rua da parentela. Porque parente é especialista em te ver só pelo passado. Tu já viu pais como é que vê o filho? Você pode ser homem, ter filho, ele sempre vai te ver como uma criança. A mãe vai dizer: meu filhinho. Vai dizer: mãe, eu já sou pai. Não, meu bebê. Então tem hora que para você ser visto da forma que você precisa, tu tem que abrir mão de muitas coisas. Se for preciso até da tua parentela. Deus falou para Abraão: sai. Ele não pediu favor, ele disse: sai da tua parentela e vai para uma terra que
e eu te mostrarei. Sabe que Deus está dizendo? Eu vou te fazer grande, mas aonde tu está não dá para tu crescer. Eu vou te fazer grande, mas tu tem que renunciar a quem tu ama. Eu vou te fazer grande, mas tu precisa viver uma nova história em outro lugar. Eu vou profetizar, esse é o ano de tu crescer, esse é o ano de adubo espiritual descer na tua vida. Tem planta que não floresce, aí o agricultor joga calcário, joga supercílio, até a árvore florescer. Deus está derramando o céu e graça na tua vida, para tu ter coragem para viver algo. Oh, aleluia. Só que, deixa eu dar um pulo na mensagem. Não esquece de descer não. Oi? Não esquece de descer não, pela curiosidade. Trabalho da tarde, pegar burro. E ele começou a contar, e aí ele me disse: quem já foi em Balneário Camboriú aqui? Alguém já foi? Não tem aquela avenida bonita, aqueles prédios? Quase tudo é dele. Já passei algumas viradas de Atlético, Deus. Quase tudo é dele. Aquilo mexeu com minha mente, ele começou a falar. E ele era simplesmente um corretor sem documento. E um dia caiu uma oportunidade na mão dele. E a fé dele fez ele tomar uma atitude impossível, porque ele não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele falou: eu compro um terreno grande. Ele pegou o terreno, depois foi para cá e falou: como é que eu vou pagar? Eu ganho vivo de comissão, isso aqui é milhões. Enfim, Deus moveu uma situação bancária lá, caiu um dinheiro na conta dele. Dali em diante, Deus foi abrindo porta, porque Deus abre porta para quem anda, não é para quem dorme. Até para Deus falar com a gente, ele disse: põe de pé e eu falarei. Ficar de pé é se posicionar, é acreditar no que Deus prometeu. O que tem de gente perdendo as promessas porque não acredita no que Deus falou, só porque alguém disse não vai dar certo, só porque alguém disse que você é perdedor. Esquece que a palavra de Deus para ti foi: você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, você nasceu. E quando ele começou a falar, e um dos projetos que Deus deu para ele, Deus falou assim: tu quer me honrar? Pega X mil de tudo que entra e compra a Bíblia e dá para todo mundo. E ele começou a comprar a Bíblia em uma distribuidora evangélica, começou a comprar a Bíblia e doar para as pessoas. O senhor falou: esse cara é meio doido, Bíblia. Aquelas Bíblias pequenas, azul. Depois Deus falou para ele: não, deu uma estratégia para ele. Ele falou: não, eu vou fazer cultos todos os dias na minha empresa antes de eu abrir. Deus mandou ele fazer isso. Porque quando a gente trabalha com os filhos das trevas, eles fazem os rituais e tanta coisa, a gente tem que respeitar. E até participar se for preciso. E nós cristãos, tem loja, tem mercado, tem isso. E nem sequer um culto de gratidão faz para Deus lá dentro. Só lembra de Deus quando a porta fecha, quando o dinheiro não está chegando. Mas nós dizemos que tudo que é nosso é de Deus. Mentira. Porque se fosse de Deus, você cultuava Ele lá dentro. Você fazia cada um que trabalha lá entender que aquilo ali é obra de Deus na tua vida, que aquilo ali não é obra do acaso. E ele falou que começou a fazer alguns projetos. E aí, pastor Léo, aconteceu uma situação. Olha como é que é isso. Ele falou que um cara deu uns prédios para ele tomar conta. E todo ano tem que pintar aquele negócio todo sul. Esse povo é muito detalhista nisso. Tem gente que já tem mais de 20 anos que não sabe nem o que é limpar a frente da casa. E aí ele disse que ligou para as empresas, e quando se trata desse negócio, as empresas cobrou fortuna. Aí ele viu um cara que anda na rua, que pinta também, mas é meio nóis. Ele conversou com o cara falou: me dá X mil aí que eu pinto tudo. Aí ele ligou para o dono e disse: olha, é tantos mil. Mentiu. Pegou aquele dinheiro, embolsou, deu uma mixaria para o cara pintou tudo. Mas dali em diante a vida dele começou: tudo dá tudo dá E dentro da empresa ele era o exemplo, era o cara. Porque tem gente que até prega bonito, mas viver que é bom nada. Tem gente que tem cara de santo, mas as atitudes é de pecaminoso. Eu vou falar isso. Deus sabe quem é você fora da presença do seu pastor. Deus sabe o que você faz quando os olhos de ninguém te veem. Mas esqueça que enquanto hoje tem câmera para tudo que é lado, tem uma câmera toda a vida lá no céu que não desconecta. E esses olhos, como chama de fogo, está vindo em cada um de nós. Aí ele disse que começou a dar errado, e ele foi para o monte, fez campanha, e Deus calado.
começou a perder. Perde apartamento, perde isso, perde aquilo. A empresa começou a quebrar. E ele falou: Deus, o que está acontecendo? Eu honro, aí as pessoas querem se justificar. Eu dou dízimo alto, eu dou oferta, eu tenho um projeto social, eu tenho isso. E Deus falou: tu acha que eu não vi quando você roubou? Tu acha que eu não vi quando tu desviou tantos mil? Tu acha que eu não vi? Eu vou cobrar de você. Ele caiu nos joelhos, se prostrou. E sabe o que eu acho lindo? Deus sempre gosta de um negócio chamado sacrifício. Porque tem gente que não sacrifica nada para Deus, nem jejuar, imagina o resto. Deus falou: de fato você quer que eu mude a tua história? Ele falou: quero. Deus falou: eu te perdoo, mas tu vai ter que chegar e reunir toda a sua empresa, todas as empresas, e vai dizer para ele, que para eles, cada colaborador, que você é ladrão, que você roubou. Porque a Bíblia diz que quem confessa e alcança misericórdia. Se é para alcançar, é porque é algo que está fora do meu controle, fora do meu domínio. Mas quando tu se humilha, se prostra, Deus derrama a glória dele sobre a tua vida. Você alcança o que tu precisa. Ele reuniu uma assembleia geral. Vem gente de toda a cidade, região, Joinville, Florianópolis, aquele negócio todo. Ele vai dizer: gente, eu roubei. Eu que sempre dei exemplo, roubei, fiz isso, fiz aquilo, outro. O povo ficou parado, abismado. Pediu perdão diante deles e disse: eu quero fazer uma aliança com Deus hoje, diante de vocês, e quero dizer que eu vou voltar para exemplo para cada um de vocês. Ele falou que foi um ano, pastor, foi um ano. Deus mudou a realidade dele. Ele falou que ele não ia atrás de bênçãos. As pessoas traziam e diziam: fica com esse terreno, fica com isso aí, tu me paga do jeito que quer. E ele falou que foi recebendo terra, comprando aí. Houve uma ação lá daquela avenida quase toda de Balneário Camboriú. E quando houve aquela situação lá, ele falou que quando viu, veio para a mão dele. Moral da história: o cara morreu, não sei o que, não que viu, ficou para ele. E ele tomou conta de tudo, Deus deu tudo para ele. Porque Deus não precisa de tempo prolongado para mudar a história de alguém, mas precisa de posicionamento de cada um para Deus mudar a nossa história. Deixa eu profetizar: Deus vai mudar a tua história esse mês de fevereiro. Quem acredita, pega, pelo amor de Deus. Porque se Deus quiser fazer, Ele faz agora. Você pode, antes da meia-noite, receber a melhor ligação da tua vida que possa mudar a tua história. Olha que o pastor já pegou, as pessoas lá atrás já pegaram. Mas nós pregamos uma fé, apresentamos uma fé que nós não vivemos. Mas a partir de hoje tu vai ser exemplo para essa geração. Alguém vai dizer: eu quero ser crente igual o pastor Léo. Eu quero ser crente igual a irmã fulano lá de João. É uma igreja diferente. Lá tem um povo de fé, um povo que recebe milagre, um povo próximo, um povo lá. Tu já viu que todo mundo lá é empresário? Eu estou profetizando, tem gente que não pegou. Tu já viu que todo mundo lá tem uma empresa, tem coisas, tem bênçãos. Tu já viu que aquele povo que não ajuda a cidade, não precisa nem de prefeito. Eu não estou trazendo mensagem de prosperidade, não é isso, não me entenda isso. Isaías 19 diz: se obedecer, se o quê? Se obedecer e for fiel, comerás o melhor. Mas é preciso obedecer e ser fiel. Olha a fidelidade. Ser fiel no pouco e no muito. São consequências. A vida é baseada, sempre foi, sempre será consequência. Tudo tem consequência. Depois desse milagre, e aí para terminar, eu cheguei nele no final, que eu não sou um menino, encostei nele, fiquei ali esperando todo mundo sair, e o desembargador estava me falando: olha, pastor, calma aí. Ele: não, que eu falei: você conversar com esse homem. Quando acabou, eu cheguei e falei: meu amigo, amei seu testemunho, sua história. Não vim te pedir uma ajuda. Eu vim te pedir para que tu estenda a mão sobre a minha vida e ministre sobre mim o que está em você. E ele ministrou? Não. Porque tem coisas que não é dividir, é praticar.
Tem gente que quer ser cheio de Deus, mas nunca orou de madrugada, nunca fez uma campanha, nunca jejuou. Como é que é esse negócio? Eu falei assim, mas ele falou, meu filho, não existe segredo da prosperidade. O segredo é dois: colocar tua vida em ordem e semear. Porque é dando que se recebe. A Bíblia diz que quem semeia muito colhe, quem semeia pouco colhe. O segredo está na semente. Quando tu come uma maçã, tu come a semente? Não. Quando tu chupa uma uva, tu come a semente? Não. E por que nós cristãos é especialista em comer semente? Vou te dar um minuto para tu pensar enquanto eu boto uma água. Tu já viu que Deus usa até os pássaros para mudar a semente de lugar? Os pássaros tomam uma semente aqui, chega lá no quintal da irmã Maria e plantam. Do nada nasce o pé de pêssego lá fora. Eu não plantei. O pastor ficou aqui. Vou espiritualizar com este pé a partir de hoje. O Espírito Santo vai levar a semente que você precisa. A sua terra vai florescer, milagres vão acontecer. Quem pode levantar a mão, você vai pegar isso como uma profecia para a tua vida. A partir de hoje vai nascer o impossível na tua vida. Porque quando tu está com a tua vida em ordem, não precisa nem fazer muito sacrifício. O milagre chega. Milagre chega. O crente até para morrer, a Bíblia diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não. Só que o problema é que quando trata-se de nós temos bons conceitos para dar, mas não gostamos de praticar o que nós pregamos. Faça desse ano valer a pena na tua vida. Plante as melhores sementes da tua história. Porque tu vai colher, a Bíblia diz em Eclesiastes 11, se me foge a memória: lance o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Abra mão de alguma coisa para Deus. Eu vi um líder de um ministério um dia desse falando: eu nunca vi Deus dar carro para ninguém. Eu nunca vi. Eu falei: eu já ganhei 4. Não paguei R$1. Já ganhei terreno, já ganhei chácara, já ganhei isso. Mas é porque eu mereço? Eu descobri o segredo. O segredo não é só orar, é orar e ação. É fazer. Porque é dando que se recebe. Semente tem nome. E a partir de hoje, tudo que você não viu acontecer, você verás acontecer. A partir de hoje na tua vida vai dar certo. Deixa eu dar um pulo na mensagem. Eu termino agora. Depois desse milagre de Jesus multiplicar os pães, o povo comer, pastor, houve uma tristeza no coração de Jesus. Por quê? Porque ele se deparou com a multidão ingrata. Porque tem gente que adora ele não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. Quando Jesus se incomoda com aquilo ali, vê o povo comer, desperdiçar, ele manda que os discípulos peguem as sobras, sobraram 12 cestos cheios. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: entrem no barco e vão, vai para o outro lado. E Jesus não entra no barco. E eles perguntam: mas Jesus vai fazer o quê? Eu vou despedir essa multidão e vou para o monte ficar a sós com Deus. Porque tem hora que é preciso sair do meio da multidão para entender o que está acontecendo. Tem hora que é só você e Deus e mais ninguém. Tem hora que é só você e Deus e mais ninguém. Mas o céu está te vendo. Quem pega esta palavra? O céu está te vendo, o céu está de olho, o céu está condenando. A história vai dizer que Jesus vai para o monte orar. Vai para o monte fazer o quê? Orar. Bater foto? Postar no Instagram, todo mundo? Porque monte é lugar de intimidade. Intimidade tu não apresenta todo mundo, não. Aleluia!
Tem gente que tudo que faz tem que mostrar. Meu amigo Adilei, chegou ali com os ciganos santos. Glória a Deus. Quem me ouve diz amém. Amém. A história vai dizer que Jesus está em um monte em secreto, falando com Deus. Porque tem hora que a gente é tão injustiçado, a gente vê tanta ingratidão, que a gente sente vontade de se afastar de muita gente. Jesus estava tão triste que nem o seu discípulo, ele queria que estivesse com ele, ele queria ficar sós com. Por quê, pastor? Porque ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É ele que te diz: não tema, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. É ele. E quando isso está acontecendo, a Bíblia diz que na quarta vigília da madrugada, qual foi o horário? Alguém gosta de vigília? Alguém gosta da madrugada? Ou você só sente Deus de manhã, ou até às 9 horas? A história diz que na quarta vigília da madrugada, Jesus se levanta, olha para o mar. E quando ele vê um barco com os seus discípulos, um vento e uma tempestade ao contrário, assolando o barco, levando em desespero aqueles que estão no barco e trazendo um maior sentimento, ou pior sentimento esse que tem estado no nosso meio. Me pergunto qual? O medo. Sabe por que tem muita gente que não é feliz? Por causa do medo. Sabe por que tem gente que não tem coragem de virar essa página de tristeza? Por causa do medo. Sabe por que tem gente que não quer viver algo novo? Porque está carregando os sintomas do medo. Tem gente que tem medo de dormir em uma casa com a luz apagada. Tem gente que tem medo de gato preto. Tem gente que tem medo de ameaça de Satanás. Mas a minha Bíblia diz no livro de Salmo 91, versículo 7: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está dizendo: eu sou contigo, não tenha medo, não tema, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Tem gente porque foi infeliz em uma história passada, não dá oportunidade para viver algo novo, por causa do medo. E por causa do medo, nós estamos vivendo uma geração depressiva. Uma geração que tem medo do amanhã, medo de se relacionar, medo disso, medo daquilo. Tem tudo para dar certo. Um objeto tão pequeno, espiritual, chamado medo, está parando a igreja. O medo tem destruído pessoas de viver coisas grandes. Orou, jejuou, Deus falou, usou o profeta, confirmou na palavra, confirmou em sonhos, mas o medo não deixa fluir. Mas nós somos a geração: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder. O coração já ardeu, já queimou, já pegou fogo, já sapecou e tu não viveu nada. Dá glória para me ajudar. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu, Deus, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está dizendo: uma terra sarada, tudo que se planta dá para a glória do nome dele. Deixa eu ver quem pega a profecia aqui hoje. O medo está saindo do teu coração, da tua mente, da tua casa. Quem sabe tu está com um projeto na mão, mas tu está com medo de assinar e dar errado. Quem sabe alguém já te ofereceu uma proposta e tu está com medo de aceitar e dar errado. Deus me trouxe aqui para dizer: fica tranquilo, porque quando tu passares pela água, eu serei contigo. Quando passar pelo rio, eu te submergirei. Quando passar pelo fogo, não te queimará. Deus está dizendo: eu sou contigo, vai dar certo, tu vai ficar. Jesus vem andando por cima das águas ao encontro dos seus discípulos. Mas quando Jesus chega perto do barco, eles deixam de olhar para o vento, porque o vento está vindo de lá para cá. Jesus está vindo de trás para frente. Eles deixam de olhar para o vento e olham para quem? Para Jesus. Só que a pergunta é: quem eles viram? Quem você vê na hora da dificuldade? Quem você vê quando tu acha que não vai dar certo? Quando eles viram Jesus, eles não viram Jesus, eles viram quem? Alguém falou aí.
comparar Jesus com um café na foto. Daqui a pouco vai ver Jesus, vai dizer que a mula é sem cabeça. Porque essa geração que não vive pela fé nunca vai reconhecer Jesus na dificuldade. Essa geração que só conhece Jesus quando está a mesa cheia nunca vai conhecer Jesus na hora do vento. Essa geração que só conhece Jesus quando está tranquilo e favorável nunca vai ver Jesus na hora da tempestade. É para a sul-americana. Mas eu estou pregando para uma igreja que sabe quem é Ele e vai viver coisas grandes a partir de hoje. Só que algo mexeu com minha mente, e o que mexeu com minha mente foi: que vento foi esse? Tu nunca se perguntou, não? Porque o vento que soprou quando Jesus estava no mar, indo para Gadara, foi um vento espiritual, foi Satanás que enviou, porque Jesus estava prestes a chegar em Gadara e repreender uma legião de demônios. Então os demônios, sabendo que Jesus ia chegar, mandaram o vento. Então aprenda uma coisa: toda vez que Jesus estiver chegando, tem um vento. Toda vez que a bênção estiver perto de chegar, tem um vento. Tem uma tempestade, mas Deus está dizendo: eu sou contigo, fica tranquilo, vai dar certo. A promessa está de pé. Livro de Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu pode tomar posse desta palavra. O vento está soprando, a tempestade está soprando, mas a promessa está de pé. A promessa de Jesus é: passa para o outro lado. Quantas pessoas estão sofrendo vento só porque resolveu obedecer a palavra? Jesus mandou eles ir para um e para o outro. E a minha pergunta foi: que vento foi esse? Porque aquele outro vento da tempestade também, do mar, foi um vento espiritual. Mas que vento foi esse? Por que esse vento parou os discípulos no meio do mar? Quem quer saber, diga amém. Amém. Tem coisas que não é teologia, é joelho e teologia. Fui orar. Falei: Jesus, fala comigo. Porque eu já li, eu olhei para lá. Jesus falou: vai, tu leu, passou por cima da história e tu não entendeu. Aí Jesus falou comigo. Leu o texto e o contexto. Quando eu fui ler o contexto, Jesus tinha mandado eles ir para um lugar chamado Genezaré, mas eles estão indo para Cafarnaum. Todas as vezes que tu muda o GPS de Deus, o vento dele te pega. Então tem coisas que não é macumba, não é feitiçaria, não é inveja, não é galinha preta, não é umbanda, não é quipanda, é Jesus dentro do negócio. Eu estou pregando para alguém que está vivendo umas tempestades. Jesus está dizendo: é eu nesse vento te pegando, é eu nesse vento te parando, é eu nesse vento. Me prova, pregador, vou te provar. Você está pregando heresia? Não, para mim. Aleluia. Quando eles veem Jesus, ele diz que é quem? Por quê? Porque quem está fora da direção de Deus nunca vai ver ele como ele é. Segunda coisa, quando Jesus chega perto do barco, ele diz: não tem mais, sou eu. Você não entendeu? Jesus está dizendo: esse medo sou eu. Aleluia! Essa luta sou eu. É eu te parando. Jesus sabe como te parar. Jesus sabe como te levar de volta para a oração. Jesus sabe como te fazer você pedir perdão. É por isso que de vez em quando tem um vento que te pega. Eu sempre costumo dizer que quando Jesus não pega na reta, ele pega na curva, mas ele sabe te pegar. Uma coisa é ser, ele não vai te perder. Porque quando tu aceitou o Senhor Jesus, tu disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus não vai deixar você fazer o que tu quer na sua vida. A sua vida pertence a Ele. Tem gente querendo pegar atalhos para chegar cedo, para chegar primeiro, mas Jesus não deixa. O vento para eles, há um desespero pior. Jesus não está no barco, porque quando Jesus estava no outro barco, eles acordaram Jesus, dizendo: tu não está vendo o que nós estamos merecendo, mestre? Mas e agora? Jesus não está lá. Não dá para voltar, pastor. Não dá para ir para frente. Se ficar parado, a tempestade assola. As ondas que entram no barco vai afundar o barco. E tem hora que tu clama e parece que Jesus não ouve. Tem hora que parece que é só você, a tempestade e os ventos e nada aparece.
Jesus chega perto e diz: não tem mais, sou eu. Pedro olha, Pedro foi o único corajoso e disse: tu, o fantasma, dizendo que é meu Jesus. Não é que ele falou isso aqui é só um efeito da mensagem, tá? Eu imagino ele dizendo: meu Jesus eu conheço, não é fantasma não brinca de dar assombração de dar medo na gente não. Porque quem nunca viu Jesus chegar daquele jeito ficou assustado. Então deixa eu profetizar. Eu não sei como é que ele vai chegar depois de hoje, mas ele vai chegar. Alguém lá por trás pegou, eu vou repetir, eu não sei como é que ele vai chegar, mas depois de hoje ele vai chegar, vai gerar um susto. Alguém vai ficar com medo, mas é ele. Alguém não vai entender, mas é ele. Se for preciso, Jesus quebra um vaso para fazer um vaso novo. Se for preciso, Jesus vai pegar alguém lá da tua paredão, vai dar uma amassada, uma quebrada, mas vai trazer de volta para a presença dele, porque há uma promessa que você e a tua casa servirá. Essa luta não vai te matar, porque quando é Jesus ele não mata, ele só quebra, mas não mata. Lembra do vaso na mão do oleiro? O vaso fez o quê? Se quebrou. Então não foi o oleiro que quebrou, tá? Foi o vaso que se quebrou. E sabe quando é que o vaso se quebra? Quando ele não aceita a mão do oleiro. Tem gente que não aceita o trabalhar de Deus, aí se quebra. Tu já viu um passarinho na gaiola? Quando ele pega um mato, ele se bate de um lado para o outro, porque ele não aceita aquele quadrado. Mas quando cai na mão de Deus, quem é que sai? Diga para o seu irmão: a mão de Deus está trabalhando na tua casa, está trabalhando na tua saúde, está trabalhando no teu relacionamento, está trabalhando na tua finança. A mão de Deus vai fazer o reboliço acontecer. A mão de Deus vai quebrar se for preciso, mas vai fazer o vaso novo. A mão de Deus vai fazer o maior projeto da sua história. Tem um hino que diz: foi a mão de Deus. E quando alguém perguntar, me explique, vai dizer: foi a mão de Deus. Quando alguém fala: quem fez isso? A mão de Deus. Como isso aconteceu? A mão de Deus. E a história vai dizer que Pedro vai questionar e dizer: se tu és o meu Jesus, o meu mestre, permita-me ter contigo. Sabe o que Pedro está dizendo? O que adianta eu cair num barco que tem vento e tempestade, que é o Senhor bagunça, que o Senhor está em outro lugar? Eu quero estar na tua presença. Independente do lugar, eu quero estar na tua presença. Independente do risco, eu quero estar na tua presença. Independente do medo, eu quero estar na tua presença. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu prefiro estar no lugar mais perigoso do mundo, mas na presença de Jesus, oh glória. Porque na presença dele, disse o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diante do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele me livrará e te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Foi livramento de Deus para quem está guardado. Oh glória. A história vai dizer que quando ele disse: tu és o meu mestre, o meu Jesus, permita-me ter contigo. É como se Pedro falasse: eu entendi que o Senhor mandou a gente ir para Genezaré, a gente está indo para Cafarnaum, mas sobre a tua palavra eu faço de novo. E Pedro conhecia a palavra de Jesus. Lembra quando ele foi pescar, quando ele não pegou? Quando ele chegou na beira da praia, Jesus falou: pega tua rede, entra no barco, vamos voltar para o Amaral. Chegando lá, Jesus falou: o quê? Lanche a rede. Pedro olha e diz: Senhor, eu pesquei aqui a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Se é tu que está mandando, vai dar certo. Se é tu que está mandando, eu não preciso entender, vai dar certo. Pedro diz: sobre a tua palavra, permita-me ter contigo. Aleluia. Jesus olha para Pedro e falou: então venha, Pedro. Olha que ele não chamou de apelido, ele chamou pelo nome: venha, Pedro. Pedro sai do barco, pisa na água, a água está firme. Olha para esse irmão e diz assim: há uma ordem de Deus para tu sair desse barco. Tem muita onda, tem muito vento que te impede de chegar
aonde Deus quer que tu chegue. Então diga para o seu irmão, vai para o lado que está Jesus, sai do barco. Sabe qual é o problema também? O medo não foi só de Pedro, foi daqueles que não teve coragem de ir com Pedro. Porque tem gente que no barco é muito confortável. Só que eu prefiro estar dentro das águas onde Jesus está do que estar no barco que onde Jesus não está. O vento que estava no barco não tocou em Jesus. Olha o texto, o vento não tocou em Jesus, tempestade não cortou, o vento era ao contrário para os discípulos. Mas para Jesus nada tocava nele. Aleluia! Porque se o vento é ele, a tempestade é ele, nada toca nele. Então para de insistir naquilo que Jesus não está no negócio. Tem gente que ora para Deus aprovar o que ele já rejeitou. Tem gente que faz campanha para Deus aprovar o que ele já rejeitou. E aí está o problema, de tanta pessoa ficar insistindo, começa a ouvir profetada e depois diz que foi Deus. Aí quebra a cara e diz, mas Deus falou, será que foi Deus ou foi Maria? Porque Deus não é homem para quê? Tem um louvor que diz assim, Deus falou, está falado, é sacramentado, é casa cerrada, fato consumado, pode chamar juiz, promotor, delegado, se Deus falou, meu irmão, está falado. Aleluia. Então você não pegou, não? Deus já fez promessa para você, a promessa está de pé, vai dar certo. Glória a Deus. Ei, a história vai dizer que quando Pedro pisa na água, a água está firme, ele está andando. Por que ele está andando? Primeiro, por causa da palavra, e segundo, porque ele está olhando para quê? Jesus. Duas coisas que você tem que aprender a partir de hoje: ouvir a palavra dele e olhar para ele. Lembra quando Jesus chega em João capítulo 5 e diz para o paralítico que é segurado? O paralítico não olha para Jesus, olha para a água, para o anjo e para o movimento e diz: não tem homem nenhum que me põe no pé. Porque quando tu olha para o homem, tu se frustra. Aí Jesus é tão paciente que se Jesus não tivesse paciência comigo, com alguns aqui, nós estávamos mortos. Verdade. Tem gente aqui que deu trabalho para ouvir a voz dele. Até ouvir, entrava no ouvido e saia do outro. Fazia ponte, fazia tudo. Jesus olha para o paralítico, quer ser curado. Ele diz: toda vez que eu vou, desce um antes de mim. Na terceira vez, quer ser curado, ele para de olhar para o canto, para de olhar para o anjo, para de olhar para o movimento e olha para quem? Jesus. Quando ele olha para Jesus, a história muda. Quando eu olho para Jesus, a história vai mudar. Então para de olhar para o vento, para de olhar para a tempestade, olha para Jesus. Para de olhar para essa dificuldade que está dizendo que não vai dar certo. Porque se tu for olhar com os teus olhos, nada vai acontecer. Mas se tu for olhar pelos olhos da fé, tu já vai ver o mar se abrir, tu já vai ver o gigante cair por terra, tu já vai ver o dinheiro chegar na conta, tu vai ver salvação. Quando Pedro olha para Jesus e segue a palavra, está tudo certo, irmão. Só que o vento que já vinha de lá para parar o barco, a história diz que o vento veio e tocou sobre as costas de Pedro. E ele olhou para quê? Para trás. Aí o texto diz assim: e veio sobre ele um vento forte. Porque todas as vezes que tu tentar se aproximar de Jesus, tem um vento forte. Tu já viu que tem gente que não ora, não jejua, não faz campanha, não tem vento nenhum. Dá para assistir 30 séries. O vento nem passa perto. Mas só vai começar a orar para tu ver. Começa a querer viver algo grande com Deus para tu ver. Começa a querer crescer a tua empresa, a tua história, teu relacionamento para você ver. Porque vento não vem dos fracos, vento só vem para quem quer ser forte. Vou repetir: vento não vem para fraco, vento vem para quem quer ser forte. Deserto não é para quem é fraco, deserto é para quem quer ver a glória de Deus descendo no deserto. É por isso que Deus te leva para alguns lugares. Porque se Jesus provasse o discípulo, no meio da multidão alguém socorria, mas tem hora que ele te tira de cena, te leva para o deserto, para o mar, só para te provar e mostrar que ele é Deus que cuida de ti na hora. É por isso que tem hora que Deus afasta amigo, afasta pessoa, afasta tanta gente, só para ele se revelar no vento. Na tempestade, Pedro está andando, quando ele chega próximo de Jesus, um cálculo meu, 2 metros. Eu vou te provar, deixa eu ver. 2 metros de Jesus. Ele sente um vento forte e ele olha para trás. Quando ele olha para trás, acontece algo, ele afunda. Porque além de ele sentir o vento forte, ele sentiu medo. O medo fez ele olhar para onde? Tu já viu medo fazer ele olhar para Jesus?
Quando ele olha para trás, ele faz o quê? Afunda. Tem muita gente afundada porque olhou para trás. Que tem de pessoas que chegou tão perto de Jesus, vivendo sobrenatural, mas afundou no último minuto do segundo tempo. Antes de o juiz apitar, a pessoa se entregou. Porque todas as vezes que tu estiver perto do milagre, o diabo vai querer soprar o vento. O diabo vai querer que tu olhe para trás. O diabo vai querer que você pense e acredita que nunca deu certo na tua vida e nunca vai dar. O diabo vai querer que você acredita que você nasceu para ser perdedor, porque tu nasceu para ser derrotado. Mas é mentira de Satanás. E Jesus está te dizendo: vem, filha. Jesus está te dizendo: vem, filho. Vem viver coisas novas comigo. Vem viver milagre. Há uma voz que te chama, há outra voz que quer te parar. Mas eu vim aqui para dizer para alguém: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A voz do Senhor é vem. Quem pode adorar esse Deus? Ele está te chamando. Lembra de Elias? Foi para o deserto, desejou a morte. O anjo teve misericórdia, Deus também levou, mandou ele levar água e pão. Comeu pão, bebeu a água, e o anjo disse: levanta, porque longa é a sua. Ele caminhou comendo o pão que Jesus deu, a água que Jesus deu, e foi para onde? Para a caverna. Porque tem gente que come a comida que Deus dá para se esconder. E Deus não dá alimento para quem quer se esconder. Deus dá alimento para quem quer viver coisas grandes. Aí ele entra na caverna, imagina o anjo: não desce lá não, deixa eu ir lá, porque ele não ouve ninguém não, ele é terrível. Deus vai lá, não entra na caverna, mas manda vento, manda tempestade, manda fogo, manda um bocado de coisa lá. E de cá de fora ele diz: Elias! Elias conheceu a voz e disse: pois não. Passou um vento aí, rapaz, o vento derrubou um bocado de coisa, tudo mundo se machucou, não, está tudo de boa. Passou aí passou o tremor, passou, e o fogo, rapaz, veio aqui, matou o morcego, matou a aranha, matou o caranguejo, te queimou, nem me abalou. Ô Elias, se eu que posso te matar não estou te matando, quem é Jezabel? Tu está se escondendo de quê, Elias? E deixa eu te dizer uma coisa: você não é o único sobrevivente, tem mais um bocado de profeta que eu guardei. Elias, sai daí, porque eu estou te chamando para viver. Deus está falando com alguém aqui: não é tempo de se esconder, não é tempo de parar teu ministério, teu chamado, tua história. Deus está te chamando para viver algo novo. Levanta hoje, sacode a poeira e dá a volta para cima, porque tem coisas grandes de Deus. Quem quer receber isso da parte de Deus, quem quer viver esse sobrenatural da parte de Deus, não deixa o medo te parar. A voz do medo é grande, mas a do meu Deus é mais forte. A voz do medo te procura na madrugada, tira teu sono, te dá ansiedade, te dá depressão. Mas Davi disse: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Tem algo novo chegando. O segredo é ouvir a voz de Deus. O problema é que Pedro deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do vento, que é uma voz forte. Olhou para trás e afundou. Só que há um menino que eu acho lindo em Pedro, é porque primeiro Pedro teve coragem de fazer o que nenhum dos discípulos fez: sair do barco. Então diga para o seu irmão: tem barco que não dá para tu ficar sem Jesus. Porque tem de pessoas que estão no barco até que Jesus mandou, mas por Jesus não está. Você está insistindo naquilo que ele já impediu de chegar no destino. Então Jesus está falando para alguém que sai do barco. Esse barco que tu está, eu não estou. Mas para onde você cair, eu também não vou. É por isso que eu mandei esse vento. Quando Pedro afunda, ele dá um grito, e o grito é: Senhor, ô mestre, salva-me.
Jeremias 33:3 diz o que? Clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que tu não sabes. Então, quando ele clama o socorro, o texto diz que Jesus estendeu a mão. Para ele estender a mão, eu acho que Jesus não tinha um braço maior que o nosso. Tinha, será? Mais ou menos um padrão. Um médico. Quando ele estende a mão, eu imagino Pedro também estendendo a mão. Oh, glória. Diga para o seu irmão, a mão dele já está estendida. Mas você que se afundou, você tem que estender as mãos para sair de lá também. Oh, glória. Deus tem mão estendida para quem estende a mão para receber. Deus tem mão estendida para quem tem mão para receber. Deixa eu ver quem pega esta palavra. Jesus está disposto a te tirar disso que te afundou, mas é necessário tu clamar e estender a mão também. Ele está afundando, mas quando ele levanta a mão, Jesus estende a mão. Para encerrar, lembra de Atos 3? O paralítico, vendo Pedro e João, disse: dá-me um a eles. Pedro e João disse: eu não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Não foi só isso, não está assim no texto. E estendendo a mão, porque tem hora que só palavra não resolve, tu tem que estender a mão. Estendendo a mão, segurou nele e disse: em nome de Jesus, levanta, 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 glória. Jesus está dizendo para alguém: eu estou estendendo as mãos para te levantar dessa situação. Jesus está levantando a mão e estendendo sobre a tua vida, e esse medo está saindo hoje. Esse medo de acreditar que vai dar certo está saindo hoje. A partir de hoje nada te para, não é macumba, não é feitiçaria, não é galinha preta, não é inveja. Todos esses vai ser destruídos, porque quem te levanta é fiel para te dar vida. A mão dele se estende, levanta Pedro. Pedro levanta e não afunda, porque quando Jesus levanta, ninguém afunda mais. Quem afundou Pedro foi o Pedro, não foi o diabo, não foi a inveja, não foi a macumba, não foi o olho gordo. Quem afundou Pedro foi o Pedro. Tem gente que chegou tão perto, pastor, mas quando chegou perto sentiu medo e afundou. Mas eu vim pregar para aqueles que querem sair de onde está e voltar a se erguer para viver o que Deus quer. Fica tranquilo que medo é um ser comum. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca sentiu o desejo de parar? Por quem nunca sentiu o desejo de ir embora, de fugir, de sair de ser? Um dia Davi vai olhar para ele, para dentro dele, e vai dizer para ele: por que te aflige, ó minha alma? Porque se perturba dentro de esperando o Senhor. O medo faz parte. Quem nunca sentiu medo? Mas o medo só vem quando a gente olha para trás, porque atrás tem os traumas, tem os abusos, tem as traições, tem as ingratidões, os ladrões que passou na nossa vida e nos roubou, tirou nossa fé, quis manchar o nosso caráter. Quantas pessoas que falaram: a partir desse ano eu não ajudo mais ninguém, não vou ser mais assim, estou cansado de ser besta. Só que eu nunca fui besta, nem você. Mas ninguém vai tirar a essência que Deus me deu. Cada um dá o que tem. Se a pessoa é ruim, deixa para lá. Continue fazendo o bem sem olhar quem é, o que a Bíblia diz. Continue plantando. Se colocando. Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Deus vai repreender esse vento do medo. Deus vai te erguer novamente. E a glória desta última casa será maior do que a primeira. Eu estou pregando para alguns Pedros aqui,
que por querer viver algo novo acabou afundando. Jesus está dizendo: eu estou te colocando de pé, eu estou te erguendo de novo, e os teus olhos verão. Aleluia! Quando Pedro entendeu, Pedro andou com Jesus para o barco agora é diferente. Ele anda, pastor, junto com Jesus, e o texto diz: e Jesus entrando no barco, o vento e a tempestade acalmam. Aí eu te pergunto: Jesus repreendeu o vento? Repreendeu a tempestade? Não. Simplesmente aquele vento e aquela tempestade só estava soprando porque eles estavam na rota errada. E Jesus mandou um vento. Sabia que tem vento que Jesus manda para te parar, para não te perder? Deus não tem problema nenhum em fazer você perder. O problema dele é que ele nunca vai te perder. Amém. O problema não, a solução. Jesus não tem problema em tu perder filho, perder marido, perder mulher, perder saúde, perder dinheiro, mas ele nunca vai te perder. Porque ele pode te permitir perder, mas ele não te perde. Aleluia! Isaías 49:15, ele diz: pode uma mãe se esquecer do teu filho, mas eu, Deus, jamais esquecerei dos meus, e na palma das minhas mãos tenho cravado os seus muros. Sabe o que Jesus está dizendo? A sua história está cravada na minha mão. Satanás não toca, ninguém toca naqueles que eu. Quantos creem nisso? Ele está aqui. Amém. Moço, você de azul, abre suas mãos. Deus falou para mim: diga para ele que eu vou fazer dele um grande obreiro. Deus tem um chamado ministerial muito grande na tua vida. Aleluia. E Deus falou para mim: diga para ele que eu tenho guardado a vida dele. Deus falou para mim que você é um milagre na mão dele. O inimigo já tentou de tantas maneiras te tirar da presença, te destruir, mas eu vejo Deus te formando. Se não fosse Jesus, nem vivo tu estava mais. Se não fosse Jesus, nem aqui tu estava mais. Mas Jesus falou para mim: você está em minhas mãos, eu estou te formando, eu estou te preparando. Eu vejo um projeto do coração de Deus descendo para o teu coração, e tu vai viver algo novo na presença de Deus. E Deus falou para mim: através de ti eu vou levantar uma geração de jovens, através de ti eu vou levantar uma geração de pessoas com sede da minha presença. Eu vejo Deus te levando a um caminho de experiência com Ele. Você vai viver muitas experiências marcantes, ao ponto de alguém dizer: ele está doido, ele está ficando louco. Mas Deus está dizendo: é melhor ser louco e doido pela minha presença do que ser frio sem a minha presença. Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Essa senhora de amarelo, abre suas mãos. Deus falou para mim: diga para minha filha que eu estou tocando na saúde dela hoje, porque eu vi uma cirurgia sendo preparada. Eu vejo Deus tocando na direção da tua barriga, do teu abdômen, umas dores, umas pontadas que de vez em quando vem sobre a tua barriga. Eu vejo do lado direito algo que afetaria o teu fígado, e isso ia trazer uma notícia ruim para você. Mas Jesus está falando: eu estou te curando hoje, porque por uma cirurgia o câncer não vai te tocar, o câncer não vai te destruir. Olha Deus cortando o laço de morte na tua vida, fechando a sepultura, e Deus manda te dizer: eu te conheço e sei como você é. Alguém não entende, alguém reclama, te chama de traidora, te chama de tanta coisa, mas Deus está dizendo: eu te escolhi desse jeito, agora sim, porque é assim que eu te amo. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Pastor Léo, eu vejo algo novo acontecendo nesta casa. Eu
vejo algo novo de Deus aqui nessa. Desde o momento que eu estou pregando, que eu vejo uma botija de azeite muito grande derramando. Isso virava um rio aqui. E eu via pessoas nadando neste óleo. Eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou, eu vou levar eles viver uma atmosfera que vai sair desse altar para a igreja. Pessoas vão mergulhar e vai viver algo sobrenatural. Quem acredita nesse negócio, pelo amor de Deus, adora! Guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, minhas promessas eu creio em ti, haja o que houver. Ele está aqui nessa noite. Ele está repreendendo este medo. Tu vai ser feliz, sim. Quem disse que não ia dar certo é mentira. Jesus está te chamando. Vem, filho amado. Vem, filha amada. Venha viver algo novo. Quem acredita? Levanta a mão lá no terceiro andar. Se eu estou, declare! Guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, minhas promessas eu creio em ti. As promessas de novo, eu creio em ti, eu não vivo mas vivo creio. As promessas de novo, eu creio em ti. Edilei, abre suas mãos, por favor. Quando tu entrou por essa porta, eu via como um demônio muito grande, que vinha como se quisesse entrar dentro da igreja junto contigo, mas quando chegava na porta ele parava, e ele recuava, e eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou comigo, diga para o meu filho, que um demônio que aprisionou a vida dele, um demônio que lutou esse tempo todo para destruir, um demônio que lutou o tempo todo para travar a tua vida financeira, Deus falou para mim, eu estou jogando por terra hoje. Deus falou para mim que em poucos dias tu vai vender uma fazenda. Tem uma fazenda que por esses dias tu vende, o documento é assinado, e Deus falou para mim, sou eu, Deus, que faço um rebuliço, um mistério diferente, porque algo que foi feito contra a tua vida, eu estou desfazendo nesta noite. Tem um demônio dentro de uma mata caído por terra, e Deus manda te dizer, eu sou Deus de coisas novas na tua vida. Quem pode adorar? Quem pode adorar?
vou falar o que Deus me mostrou. Eu via como se algo ferisse por dentro de ti, como se fosse no intestino. E eu via uma hemorragia interna. Eu via muito sangue. E isso viria uma dor tão profunda, tão profunda. E eu via quando eu ia ao médico com muitas dores. E dentro de um raio-x, de um exame, algo que ia ser feito, os médicos iam dizer: precisa abrir ela urgente. Porque algo no mundo espiritual veio para atingir. E eu via como as dores, algo que começava a correr nessa região, atingia a tua coluna. Ela é baraçúria. E eu vi uma cirurgia preparada. Eu vejo uma agonia. Eu vejo o inimigo tocando na tua saúde para tentar te parar. Porque Deus falou para mim que tem um projeto grande. Vocês vão fazer uma viagem para Israel junto, República Hebraica. Eu vejo depois dessa viagem de Israel, eu vejo Londres, ela é Bruncamonte Rébia. Eu vejo Estados Unidos, ela é Ponte Cabatuna. Eu vejo um documento de vitória em um desses países que vem para a tua mão. Só que o diabo das atmosferas de outro país disse: eu vou parar ela lá no Brasil mesmo, para ela não viver nada do que Deus tem para ela. Mas Deus falou para mim que tem uma unção que está descendo sobre a tua vida, uma unção de curar pessoas, uma unção de curar mulheres. Deus está despertando uma mulher nova dentro de ti, porque Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Mas Deus falou: diga para ela que eu hoje toco no intestino dela, toco na saúde dela, e eu estou jogando por terra uma seta do adversário que veio preparar ela. Eu sou Deus que curo e que liberto. Quem acredita neste milagre? Todo mundo aqui tem problema, eu tenho. Mas tem 8 pessoas aqui, quantas pessoas? 8. Que está com a vida financeira travada e derrotada. E existe algumas pendências que você precisa resolver e que não está conseguindo. Não quero que tu venha aqui para as pessoas não saberem da tua vida. Mas Deus está me dizendo que enquanto eu estiver orando, cadeados serão quebrados, porta e não se abrir. E Deus vai resolver para algumas pessoas aqui, para essas outras pessoas. Deus vai responder esse mês de uma forma extraordinária. Feche os teus olhos, Senhor Deus. Aleluia. Eu quero dar um testemunho, porque é importante nós testemunharmos do que Deus faz. Eu não sei se porventura existe alguém que fica questionando enquanto Deus usa o pastor Moser: será que é verdade? Será que é assim mesmo, né? Mas é bom testemunhar para que, não é ajudá-lo, mas para que reforce e ative a sua fé. Eu estive com o Joaquim essa semana passada conversando, e Joaquim falou assim: pastor, eu acredito, o jovem de camisa azul, eu acredito, eu não sei assim bem preciso, mas que Deus tem um chamado ministerial para a minha vida. Eu estou orando em cima disso, eu quero até me dedicar mais, e que Deus venha confirmar isso, né? Você falou que venha tomar. E eu estou até com um projeto que eu quero de jovens, né? Eu tenho um projeto para os jovens, né? Tudo que foi dito nessa noite. E hoje pela manhã eu falei assim: eu estou sentindo hoje umas cores fortes aqui, diferentes aqui nessa região aqui do meu estômago. Umas cores fortes. E Leozinho é um instrumento de Deus. E eu falo: rapaz, cuidado com o que tu fala, moço. Aí Leozinho perguntou: minha mãe, como é que é, minha mãe? Alguém, como é que ele perguntou? Alguém, ficar fazendo vômitos de sangue, como é que é isso aí? Será que é como, minha mãe? Eu falei: Leozinho, para de falar isso em nome de Jesus. Nem pergunta como é que é isso em nome de Jesus. Então, na hora que você falou que Deus estava cortando o laço, porque Deus tem falado já das nossas próximas viagens, né? Confirmando, a igreja sabe, Deus está na hora já, chegada a hora da primeira viagem aos Estados Unidos, da viagem novamente, nós dois irmos juntos a Israel. Deus tem falado que está com pressa para fazer isso, e acrescentou Londres nessa noite. Então, quando chega o momento do cumprimento, irmãos, o vento sopra, as questões das movimentações não tem sido dias fáceis. O ano passado foi dificílimo. Por quê? Porque não se adentra e avança para o ofício sacerdotal sem grandes movimentações. Amém? Então eu quis testemunhar tanto da experiência que comigo essa semana Joaquim falou, quanto a Alô falou hoje pela manhã, que sentiu hoje, e não era natural, era algo espiritual.
Amém? Amém? Aplauda Jesus, que é para Ele, por Ele seja tudo. Deus vai destravar a vida dessas 8 pessoas. Só que Deus acabou de me dizer, quando o pastor estava testemunhando, que Ele vai curar pessoas agora. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Tem 2 pessoas em nosso meio, diz o Espírito Santo, que você tem engordado sem entender, porque tu não come como muitos comem. E sua comida é tranquila, não é uma comida x-bacon, x-tudo, que é bom esse negócio. Depois só um manjado para resolver. Mas enfim. Mas você está engordando, e isso é fruto de uma enfermidade. E Jesus está me dizendo que vai curar essas 2 pessoas aqui. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que ao comer alguma coisa você sente um queimor terrível, isso gera ânsia de vômito. Jesus também vai te libertar. Tem 3 pessoas aqui que sentem tonturas e fica sentindo aquelas tonturas como se fosse cair. E você precisa parar, esperar as coisas voltar ao lugar. E principalmente quando você baixa a cabeça, Jesus vai te curar. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, os louvores foram entoados, cada louvor mais lindo que o outro. Tua palavra foi pregada, foi confirmado aqui revelações que o Senhor fala. Nós não temos dúvidas, nós conhecemos a tua voz, mas essa mesma voz que continua falando me disse que vai destravar a vida financeira. Essa voz que falou continua dizendo que vai curar pessoas aqui e vai libertar de mal aqui. Deus está me dizendo que está libertando pessoas também da depressão. E eu quero orar neste momento, porque os projetos de Satanás estão sendo falidos, destruídos e repreendidos esta noite de vitória, esse domingo de milagre. Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, vai de encontro a essas vidas que o Senhor falara, aonde houver uma pessoa passando por crises financeiras, dificuldades sem conseguir resolver os seus compromissos, ó Senhor, vai de encontro a esta pessoa. Ela não vai pegar dinheiro com a agiota, ele não vai pegar dinheiro com a agiota. O Senhor é dono do ouro e da prata, e o Senhor vai fazer milagre agora. Eu te peço, ó Deus, coloca as tuas mãos de milagre, abre a porta, Senhor, manda a providência, manda esse maná do céu. Ó Deus, eu te peço neste momento agora, aonde houver uma enfermidade, aonde houver um espírito que está operando na saúde dessa pessoa, joga por terra agora, traz a cura, arranca a cabeça, e que o Senhor coloca a coluna no lugar, arranca ele disso, arranca, Senhor, todos os nódulos e caroços alojados, arranca agora toda tortura, toda inflamação. Eu quero profetizar a cura agora e o milagre. Quem crê, levanta a mão e toma posse. Para mim terminar e encerro agora, eu quero dizer para o tecladista, Guilherme, abre tuas mãos, Guilherme. Quando você subia a tribuna para tocar, quando eu te chamei, Deus me mostrava uma prosperidade muito grande. E Deus falou para mim, diga para ele que eu vou exaltar. Eu via Deus fazendo algo grande na tua vida financeira. Eu não sei com quem tu mexe, com quem tu trabalha, mas eu vi uma porta gigante se abrindo, e você entrando por essa porta. Eu via chave de condomínio, de casa, dentro de condomínio. Eu via carro novo, eu via empresa, eu via um bocado de coisa chegando. E Deus falou, diga para ele que chegou o tempo de eu prosperar ele dentro de uma dimensão muito grande. Assim diz. Aplauda Jesus e eu agradeço a minha oportunidade. Pode levantar as mãos e manifestar um tempo de gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor pelo renovo, gratidão ao Senhor pela cura, gratidão ao Senhor pela libertação,
Gratidão ao Senhor pela liberação em nosso meio, a vitória do meu irmão, a vitória da minha irmã, a nossa vitória. Gratidão ao Espírito de Deus pela sua doce presença. Doce presença, presença do Espírito Santo em nosso meio. E somos gratos, Pai. Somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo zelo que tu tens para conosco. Apesar de nós, o Senhor continua fiel, continua operando, continua nos atraindo à tua presença, Pai. Queremos ser gratos, ó Pai, pela vida do pastor Moser, pela ministração da palavra, pela dedicação, Pai, trazer manifestação da vida de Deus ali em nosso meio, Pai. Somos gratos a Ti por cada vida que está aqui nessa noite, Pai. É o Teu amor que nos atrai, é o Teu amor que nos transforma, é o Teu amor que nos renova, Pai. Obrigado, Espírito de Deus, pelo Teu cuidado, doce presença, Pai. É um tempo novo para a nação brasileira. Obrigado, Pai, pelo Descende, essas 5 capitais, que 5 estádios foram cheios de homens e mulheres sedentos, representando a nós, igreja brasileira, e clamando e sendo cheios do Espírito Santo para o novo tempo, Pai, da nação brasileira, Pai. Cada igreja nesta cidade, cada igreja no território nacional, buscando a Ti, Espírito Santo, e através da tua igreja, o Senhor fazendo algo novo em todo o território nacional, a começar em nós em arrependimento, como oramos na abertura do culto, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, de todo o pecado e santifica-nos, faz-nos vasos novos, odres novos, para recebermos o vinho novo, porque o Senhor faz em nós e através de nós, no Brasil, e através de nós para as nações da terra, Pai, para todas as nações da terra. É a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nesse ambiente de culto você tem liberdade para